Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma fruta que é a cara do outono. Sabe, com aquela cor vibrante, mas que guarda uma surpresa. Às vezes é incrivelmente doce, outras vezes nem tanto. Vamos lá descobrir a verdade doce e amarga do caqui. Então, tá aqui ele, o caqui. O nome científico é Diospyros caqui L. Um nome chique, né? Mas a origem dele é lá da Ásia, mais especificamente da China. E de lá, olha, conquistou o mundo todo, inclusive o Brasil, onde chegou com tudo. Bom, vamos começar pelo básico, né? Pra gente entender direitinho. O caqui é uma fruta de clima temperado, bem típica do outono. E, tecnicamente, ele é o que a gente chama de baga. Uma das coisas mais marcantes dele é aquela coroazinha de folhas na base, sabe? O cálice. Ele fica ali firme e forte, mesmo depois da colheita. Olha, quando o caqui tá maduro, é uma maravilha, né? Super doce, sem acidez nenhuma, cheio de amido, açúcares, vitaminas. Mas o fruto verde, a história é outra. É aí que entra em cena a tal da adstringência, aquela sensação que amarra a boca. E a culpa disso é de uma substância chamada tanino. E é justamente por causa desse tanino que a gente chega num ponto super importante. Nem todo caqui é igual. De jeito nenhum. Na verdade, as variedades são divididas em 3 grandes grupos e o que define cada um é basicamente esse componente químico. Então, a gente tem o tipo Shibugaki, que são os taninosos, aqueles que travam a boca. Depois, os Amagaki, que já são doces por natureza. E tem também um terceiro tipo, o variável, que, como o nome já diz, depende. Nesse caso, depende se tem semente ou não. A grande sacada, a diferença principal entre eles, é como os taninos se comportam dentro da fruta enquanto ela amadurece. Certo, agora vamos mergulhar de cabeça nesse mistério. O que é que causa exatamente essa sensação de amarrar a boca? Chegou a hora de a gente montar esse quebra-cabeças do tanino. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta... a resposta está toda na química da fruta. Por que será que uma mordida num caqui pode ser uma delícia ou uma baita surpresa desagradável daquelas que a gente não esquece? Pois é, a diferença é bem clara. Os caquis taninosos, os Shibugaki, continuam com aquela adstringência mesmo maduros, principalmente se não tiverem semente. Já os do tipo doce, os Amagaki, perdem essa característica sozinhos, naturalmente. Ficam prontinhos para comer assim que são colhidos. E o grande responsável por essa confusão toda é o tanino. Ele se liga nas proteínas da nossa saliva e pronto, dá aquela sensação de boca seca. É daí que vem toda essa complexidade. Tá, mas e aí? Como é que a gente resolve o problema dos caquis que amarram a boca? Existe uma solução, um processo com um nome até meio técnico, destanização. É o seguinte, depois de colhidos, esses caquis vão para estufas, umas câmaras especiais de maturação. Esse tratamento consegue eliminar a adstringência e, finalmente, deixa a doçura natural da fruta aparecer com tudo. Beleza, agora que a gente já desvendou a ciência por trás do caqui, vamos ver como essa fruta tão interessante chega na nossa mesa no dia a dia. Então, aqui no Brasil, o mais comum é comer o caqui fresco, né? A gente compra e come. Mas olha, existem outras formas bem legais de consumir. Ele pode ser desidratado, virando a passa de caqui, que é um snack super nutritivo e gostoso, muito tradicional lá no Japão. Ou, acredite se tiver, ele pode ser fermentado e virar vinagre. Ok, além de ser gostoso, o que mais o caqui tem para oferecer? Vamos dar uma olhada no perfil nutricional dele, ver o que tem de bom para a nossa saúde? Olha só, quando a gente olha para os macronutrientes, fica bem claro. O caqui é pura energia. Quase tudo nele é carboidrato, tipo 95,5%. Proteína e gordura, quase nada. São quantidades bem pequenininhas. Agora, olhando mais de perto, em 100 gramas de caqui, a gente encontra umas 71 calorias. E o que mais se destaca? A quantidade de fibra, que é bem legal, com 6,5 gramas. Também tem uma dose boa de vitamina C e alguns minerais importantes, como cálcio e fósforo. E pra gente fechar essa nossa conversa de um jeito bem prático, que tal pegar tudo isso que a gente aprendeu e transformar numa receita bem gostosa e super simples? A ideia é fazer uma geleia de caqui. É uma forma maravilhosa de aproveitar aqueles frutos que já estão bem madurinhos, sabe? E de guardar o sabor deles por mais tempo.
E o melhor dessa receita é que ela é muito, mas muito simples. Só precisa de 3 coisinhas: 4 caquis, bem maduros, um pouco de açúcar e o sumo de meio limão, que ajuda a equilibrar o doce e também a conservar a geleia. O passo a passo não tem segredo. Primeiro, a gente descasca e limpa os caquis. Depois, bate a polpa no liquidificador até virar um creme lisinho. Aí, joga tudo numa panela, o creme de caqui, o açúcar e o sumo do limão. E cozinha em fogo baixo por uns 30 minutos, mexendo de vez em quando para não grudar. Depois disso, é só tirar do fogo e deixar na geladeira para esfriar. Pronto, simples assim. Pois é, a história do caqui, que vai de uma fruta que pode amarrar a boca até uma sobremesa deliciosa, mostra direitinho como a ciência e a cozinha podem andar juntas, né? E isso faz a gente pensar. Que outras histórias, que outros segredos incríveis será que estão escondidos aí na nossa fruteira, nas frutas que a gente come todo dia?